paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Abram as vossas Bíblias, você que puder, em João capítulo 8. Nós vamos ler o versículo 3 ao 7. Diz assim: Os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Vou repetir esse versículo 6. Isto diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Versículo 7. E como insistisse perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Hoje nós iniciamos uma série de ministrações que tem por tema os 7 vales que Deus permite. E hoje nós vamos falar sobre o vale da acusação. O tema de hoje é o vale da acusação. Nesse texto que acabamos de ler, o texto deixa bem claro para nós que o intuito daqueles escribas e fariseus não era a mulher em si, nem o ato que ela cometeu, mas eles queriam ter do que acusar Jesus. E Jesus, cheio de graça e sabedoria, vai dizer para aqueles homens: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. A primeira coisa que gostaria de fazer menção sobre o vale da acusação é que geralmente onde há acusação, isso não é uma regra, não é sempre, mas na maioria das vezes tem fofoca e contenda. Onde há acusação, muitas das vezes também tem fofoca e contenda. Gênesis capítulo 13, versículo 7 ao 9 diz assim: E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitaram então na terra. E disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Provérbios capítulo 13, versículo 10. Da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. Então, vale ressaltar que aonde tem acusação, muitas das vezes, e por que não dizer na maioria das vezes, mas não são todas, também nós vamos encontrar contenda e fofoca. Ali houve contenda entre os pastores de Abrão, na verdade, e os pastores de Ló. E Abraão, ele assumiu um posicionamento para acabar com a contenda na raiz, ciente daquele que o escolheu, ciente daquele que lhe chamou, sabendo o que tinha e aonde queria chegar. Abraão estava 100% convicto de que o abençoador estava caminhando com ele. A Bíblia estava dizendo aqui em Provérbios, onde nós lemos, que a contenda, a soberba, ela atrai a contenda. Mas eu gostaria de manter o nosso foco em João capítulo 8. Nós vamos passear mais um pouquinho nas Escrituras Sagradas, mas em João capítulo 8 é que está o foco. Porque eles queriam acusar Jesus. A pergunta é: que mal Jesus fez para ser acusado? Aqueles homens queriam enquadrar Jesus pelo simples fato dele demonstrar uma graça, um conhecimento diferenciado dos outros mestres, diferenciado dos outros doutores. Jesus, ele foi muito sábio quando ele disse: aquele dentre vós que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Eu gosto desta palavra porque me faz lembrar de Mateus capítulo 7,
onde a Bíblia vai dizer que antes de tirar o argueiro do olho do meu irmão, eu tenho que primeiro reparar na trave que está no meu, para que eu possa ver claramente, e aí sim, se for a vontade de Deus, e se aquele irmão ou aquela irmã estiver disposto, estiver disposta a ajudar a tirar o argueiro do seu olho, porque nós vamos concordar que é muito difícil ajudar alguém que não quer ser ajudado. É o mesmo de que você falar para quem não quer ouvir. O homem muito sábio me falou uma vez que quando nós falamos com quem não está disposto a ouvir, nós estamos lançando pérolas aos porcos. E ainda debaixo desse tema que estamos falando do vale da acusação, em Daniel capítulo 3, versículo 8, vai dizer assim: ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Sadraque, Mesaque e Abednego, em Daniel capítulo 3, eles foram acusados. Por que eles foram acusados? Porque o rei Nabucodonosor, acredito que muitos conhecem a história, ele edificou uma estátua de ouro muito grande. E ele deu uma ordem, vou falar a grosso modo, que quando se ouvissem o som de instrumentos de músicas, todos fossem se prostrar e adorar a estátua de ouro que ele levantou. Só que Sadraque, Mesaque e Abednego escolheram não se prostrar diante da imagem que ele levantou. Eles escolheram obedecer os preceitos do nosso Senhor. Eles escolheram ser fiel aos seus valores e princípios. E por este motivo, alguns caldeus observaram isso e acusaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Isso resultou em um tete-a-tete com o rei Nabucodonosor, achando o rei Nabucodonosor que quando eles estivessem de frente com ele, a palavra deles iriam mudar, o posicionamento deles iriam mudar, mas não mudou, porque eles estavam cheios de coragem, convictos e com fé no Deus a qual eles serviam. Então a palavra deles continuaram sendo a mesma, tanto que eles disseram: se for da vontade de Deus ele nos livrar da fornalha, glória a Deus, mas ainda que ele não livre, nós não vamos nos prostrar nem nos render e adorar a estátua que o rei levantou. A Bíblia vai dizer que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo ardente. Estamos em Daniel capítulo 3 ainda. E Nabucodonosor deu ordem para acender a chama do fogo 7 vezes mais. A chama do fogo matou os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego lá dentro. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego continuaram com vida. E a Bíblia vai dizer que o quarto homem apareceu. Aleluia. Nabucodonosor fica espantado e pergunta àqueles que estavam ao seu redor, dizendo: nós não lançamos nós 3 na fornalha de fogo ardente? Falaram: sim, ó rei. Ele falou: eu, porém, vejo 4 homens. E a aparência, o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Na sua ignorância, no seu pouco entendimento, Nabucodonosor compara o quarto homem ao filho dos deuses, mas sabemos nós que só há um Deus fiel e verdadeiro. Tanto que no livro de Isaías, me fugiu aqui o capítulo, mas está lá, Deus vai dizer: eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Deus honrou Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo ardente. O quarto homem apareceu e entrou na fornalha e proveu livramento para eles. Nabucodonosor vai tirar aqueles 3 rapazes ou aqueles 3 jovens da fornalha e vai lançar um decreto para que ninguém venha ousar blasfemar contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Aonde você quer chegar, irmão Cleito? Note que Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha de fogo ardente 7 vezes mais pelo simples fato que eles escolheram obedecer. Só porque eles escolheram ser fiéis aos seus valores e seus princípios. Existem algumas pessoas que acreditam, que são ingênuas ao ponto de acreditar que vão ser acusadas só mediante algum erro cometido, só mediante alguma atitude, alguma decisão, algum comportamento errôneo. Não. Alabado céu. Existem acusações que vão vir sobre a minha vida. Existem acusações que virão e que vêm sobre a tua vida
pelo simples fato de você ter escolhido obedecer a palavra de Deus, pelo simples fato que você escolheu ser fiel a Deus. Existem acusações que vão vir sobre a tua vida só porque você escolheu não ficar parado, só porque você escolheu sair de dentro da caverna, só porque você escolheu tomar um posicionamento, só porque você escolheu cumprir o seu chamado, exercer a sua vocação. Uma das provas disso, não só Sadraque, Mesaque e Abednego, mas em Gênesis capítulo 39, a Bíblia vai dizer que José, na casa de Potifar, a mulher de Potifar colocou seus olhos em José. A Bíblia vai dizer que quando ela lança a proposta para ele, tenta agarrar ele, ele foge e deixa a sua capa nas mãos dela. Ou seja, José escolheu ser fiel aos valores e princípios que ele carregava. José escolheu ser fiel ao Senhor, nosso Deus. E pelo fato dele ter escolhido ser fiel, ele foi acusado. A acusação veio sobre ele tanto que, mesmo ele sendo inocente, ele recebeu a sentença como se fosse culpado. Então entenda, independente de você falhar ou acertar, independente de você fazer ou não fazer, a acusação virá sobre a tua vida. Mas olha o que Deus fala comigo e com você. Romanos capítulo 8, versículo 33. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Eu vou repetir. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. É Deus que justifica a minha e a tua vida. Eu tenho um recado dos céus para você que chegou até aqui. Você não vai discutir com ninguém, você não vai bater boca com ninguém. E deixa de lado esse negócio que você tá com a razão. Você vai dobrar o teu joelho, vai orar, vai fazer propósito com Deus e você vai entregar na mão daquele que sabe e pode resolver. Calamachúria. Deus te trouxe e te segurou até aqui para você ouvir que não é com a força do teu braço. Deus te segurou até aqui para dizer que não é do seu jeito. E para encerrar, voltando em João capítulo 8, Jesus vai olhar para aquela mulher. A Bíblia não diz, mas eu vou conjecturar Jesus olhando nos olhos daquela mulher e perguntando: onde estão aqueles teus acusadores? Essa é a primeira pergunta que Jesus faz. A segunda pergunta é: ninguém te condenou? Na bandacia, a mulher vai dizer: ninguém, Senhor. Aleluia. Jesus vai olhar para ela e vai dizer: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Eu vou repetir: vai e não peques mais. Eu quero encerrar essa ministração dizendo que Jesus está dando uma segunda oportunidade para você. E eu não falo apenas de um erro cometido, eu não falo apenas de uma acusação que vem sobre a tua vida, não. Eu falo de projetos, seja ele qual for. Quem sabe algum projeto você tentou a primeira vez e falhou. Jesus está dizendo: eu estou te dando uma outra oportunidade. Jesus está dizendo: tente outra vez, calamachúria, mas não tenta com a força do teu braço, não tenta do seu jeito. E detalhe, não tenta sozinho, não tenta sozinha, bota Jesus na frente, no início, no meio, que ele vai contigo até o final. Fecha os teus olhos que nós vamos orar. Espírito da verdade, te louvamos, ó Deus, por esta palavra. Quero ministrar na autoridade do teu nome sobre a vida deste homem, sobre a vida desta mulher, em nome de Jesus, que toda acusação caia por terra agora, todo o peso de angústia, de tristeza, de aflição no coração deste homem, no coração desta mulher. Espírito Santo, que o Senhor toque
toque na vida dele e na vida dela agora, do alto da cabeça à planta dos pés, que todas as amarras do adversário da nossa alma sejam jogadas por terra agora. Em nome de Jesus eu profetizo, segundo a tua palavra, a tua justificação na vida dele. Eu profetizo, segundo a tua palavra, a justificação na vida dela. O Senhor há de justificar este homem, o Senhor há de justificar esta mulher. Receba em nome de Jesus. Receba a justificação, receba a purificação, receba o consolo do Espírito Santo. Eu estou aqui ministrando sobre a tua vida uma porção de fé, para que você venha ter a convicção de que o advogado dos advogados está contigo e ninguém, repito, alabadacel, ninguém pode condenar aquele e aquela que ele já absolveu, que ele já justificou. Receba essa segunda chance, receba essa segunda oportunidade, abrace ela com todas as suas forças e dê o seu testemunho. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém.